Noite, que você abra sua Bíblia comigo essa noite, aqui nesse lugar, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu quero ler apenas dois versículos, que é o versículo 17 e o versículo 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 17 e o 18. Pode completar com o 19 também. Nós temos o privilégio de ter na tela aqui as letras da palavra, né? E nós, é, eu vou ler na minha versão aqui, na NVI, mas os irmãos podem acompanhar também aqui na versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Aliás, eu vou ler na Sociedade Bíblica do Brasil com vocês. Fica melhor. Ah, você trocou? Amém. Então vamos lá. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Somente. Que Deus nessa noite venha falar em nossos corações. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Deus, diante da sua igreja, a sua noiva, foi comprada com o preço do sangue no Calvário. Nesse momento, Senhor, nós reverenciamos o Senhor, e é com temor e tremor que nós estamos diante da sua palavra, diante da sua igreja, diante da liderança dessa igreja. Queremos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor venha falar conosco, com cada um de nós, que desapareça aqui, ó Deus, qualquer expectativa, ó Deus, humana a meu respeito, mas que somente ao Senhor seja dado o crédito, a glória, a honra e o reconhecimento esteja no Senhor, pela sua palavra, pelo operar do seu Espírito Santo, pela manifestação da sua vontade e pelo desejo do Senhor em compartilhar com essa igreja a palavra que o Senhor nessa noite nos deu, para que as pessoas que aqui ouvirem a tua palavra, elas sejam edificadas, sejam fortalecidas e que elas sejam nessa noite cheias do teu Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. E todos digam amém. Dê um aplauso ao Senhor, dê, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente sempre tenta fugir de algumas mensagens que Deus dá para a gente. A gente procura, pesca, procura saber, Senhor, não tem uma outra palavra, não tem uma outra verdade, não tem outra mensagem, mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração é que nós temos vivido esses últimos dias situações que a gente não conhecia aqui no nosso Brasil. Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças, momento, alguns acontecimentos têm vindo, nós entendemos, são sinais que Jesus está voltando, e nós entendemos a necessidade, conforme o texto, da gente buscar mais a direção do Espírito Santo para a nossa vida, para que a gente possa se encontrar, não segundo a nossa mentalidade, mas possamos estar alicerçados, sendo guiados pelo Espírito de Deus, porque a única maneira de nós vencermos as adversidades, a única maneira de nós estarmos preparados mesmo é estarmos buscando e sendo cada dia, cada momento, cheios do Espírito Santo para a nossa vida. Então eu quero compartilhar nessa noite a seguinte mensagem: cheios do Espírito Santo, aguardando a volta de Jesus. Não é uma mensagem nova, porque eu sei que nós temos sido ministrados e aqui também não é diferente. Temos ouvido e escutado e temos participado e a programação da igreja, o evento que aconteceu aqui na sexta-feira, a mensagem de ontem à noite, maravilhosa, os louvores que estão sendo cantados aqui. Então, tudo isso leva a crer que realmente nós estamos numa direção de Deus aqui também.
Amém? E esse texto nos fala que é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo, porque há muita confusão, muito engano, há muitas coisas acontecendo, a gente tem notícia de tantas coisas que são absurdas, mas o que nós precisamos fazer para a gente não se confundir, para a gente não se perder, é nós buscarmos a presença, a plenitude do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar na direção certa, para que nós possamos estar prontos, como o teatro da noiva aqui, a encenação, ela é muito real, para que o dia que o nosso noivo chegar, a gente possa estar pronto, a gente possa estar com as nossas vasilhas cheias, que nós possamos estar com a nossa vida mergulhada no Espírito de Deus e a gente possa estar pronto e ser levado para estar com Ele para sempre. Precisamos estar alertas para fugir da frieza espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis e talvez a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Isso de um modo muito abrangente no nosso país. Nós temos notícia de pessoas que moram em outros lugares também, nos relatam das dificuldades, nos relatam das pessoas estarem encontrando dificuldade para permanecer, para prevalecer na obra, permanecer na presença do Senhor. Há muitos cristãos que estão, devido às circunstâncias, os acontecimentos, têm deixado de confiar, têm esfriado, e muitos que nós já conhecemos têm procurado os seus próprios jeitos, os seus próprios caminhos, porque pensam que tudo isso que está acontecendo é, não é para elas o motivo para que não permaneçam, para que eles busquem os seus próprios caminhos, tomem as suas próprias decisões. Por causa da frieza, a falta de amor, a falta de estar mais juntos, aquecidos pela presença de uns aos outros nessa comunhão, nós possamos nessa noite entender que existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma força que se levanta para impedir, para frustrar, para impedir o avanço da igreja, a preparação, e muitas pessoas têm encontrado dificuldade. O engano, a distração. A igreja de Jesus e a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que estará pronta, com azeite, uma igreja que estará mergulhada realmente na unção do Espírito de Deus, uma igreja que estará sempre cheia e buscando cada dia mais estar mergulhada na presença do Senhor, buscando cada dia viver ou se encher do Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo nos fala essa noite que é necessário, e na verdade não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Essa é o imperativo do Senhor para nós aqui essa noite. Sermos cheios do Espírito Santo, aguardando a volta do Senhor. Nós assistimos aqui a encenação maravilhosa, ela diz tudo. Não precisava nem da gente pregar mais. É só a gente pegar aquela linha de raciocínio e entender que Jesus vem buscar uma igreja pronta, uma igreja cheia da sua presença, não uma igreja vazia, não uma igreja fria, não uma igreja desatenta, mas uma igreja em alerta, porque os dias são maus. Enquanto às vezes nós dormimos, enquanto nós como igreja estamos desatentos, o inimigo vai trabalhando para criar situações, criando dificuldades, colocando barreiras para que muitas pessoas fiquem presas a elas e não conseguem romper na sua vida espiritual, não conseguem crescer e não conseguem prevalecer contra as adversidades, que não são poucas, que nós estamos enfrentando ultimamente. Eu posso até dizer para os irmãos que não vai melhorar, não. A gente vai ser mais apertado. E é necessário, então, que nós estejamos em alerta, preparados, cheios do Espírito Santo para vencer essas adversidades. Jesus prometeu. Eu estava falando lá na igreja esses dias. Às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é menor do que o Pai, que é menor que o Filho. Mas o Espírito Santo é o mesmo com o Pai, é o mesmo com o Espírito, é o mesmo com o Filho. Então não é um maior, outro menor, outro menorzinho, como muitas pessoas possam imaginar na sua mente. O Espírito Santo é Deus, assim como o Filho é Deus.
E Jesus disse que nós precisamos buscá-lo, precisamos recebê-lo. E disse que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vemos o Espírito Santo lá na criação, criando, dando forma. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando. Já no Novo Testamento, nós encontramos Jesus sendo batizado e ele ouve a voz, e o Senhor diz: esse é o meu filho amado, a quem me aprazo a ele ouvir. Agora vem Jesus e diga: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu trarei sobre vocês o Espírito Santo. E quando ele vier, então ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo hoje que nós buscamos a sua plenitude, conhecemos as suas virtudes, conhecer a sua missão em nós, por nós e conosco, para que nós possamos cada dia mais andar na direção certa e prevalecer nele de maneira correta. No capítulo 14, 16, onde nós citamos aqui, João 14, 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo veio para ficar, ele veio para morar em nós. No Velho Testamento, ele se manifestava nos profetas que eram ungidos para aquela ocasião, para uma missão específica. Mas hoje ele é derramado em cada crente, cada um que recebe Jesus, ele recebe agora o Espírito de Deus, a presença do próprio Deus, a presença do próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habitando dentro de nós. É um privilégio, é um privilégio. É uma maravilha nós podemos saber que o Espírito de Deus habita em cada um de nós, em cada um de vocês. Eu gostaria que você até que dissesse para a pessoa que está do seu lado aí, dizendo para ele, afirmando para ele: olha, o Espírito Santo veio para morar dentro de você. E nós precisamos estar cheio todos os dias. Em João capítulo 16, verso 8, Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em capítulo 20, verso 22 de João, havendo dito isso, logo após a ressurreição, ele soprou sobre os seus discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Então Jesus veio, soprou sobre os seus discípulos o seu Espírito Santo. Agora, em Atos capítulo 2, nós vemos a sua manifestação. Quando ele veio para morar, ele veio para fazer morada. Atos 2, de 1 a 4, que diz assim: veio fazer morada, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. O Espírito Santo veio, houve a inauguração. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram a chegada do Messias ao mundo. Agora, o Espírito Santo é anunciado, ele chega, ele manifesta no meio da igreja. Amém? E no capítulo 1, aliás, capítulo 12, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, está escrito assim, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. O Espírito Santo veio. Ele veio para manifestar. Ele veio para nos preparar, para nos capacitar, nos dotar de dons e de capacidades espirituais, para nós realizarmos a sua obra e fazermos a sua vontade. E não para por aí.
No capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de 11 a 13, está escrito que ele concedeu dons ministeriais. No verso 11, ele começa a dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, a outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí nós observamos, é para que todos alcancemos a maturidade, para que todos possamos crescer, para que nós todos possamos ter, né, a presença plena do Senhor. E o apóstolo recomenda na carta que nós estávamos lendo, na abertura, para que a gente não se embriague com tantas coisas que a gente ouve por aí. É necessário que nós busquemos a presença do Senhor, para que nós possamos discernir os tempos e estarmos preparados para o grande dia da volta do Senhor. Necessário estarmos preparados para isso. Então, nós necessitamos sim do Espírito Santo. Precisamos sim de estar cheios. Precisamos sim da plenitude dele, para que nós possamos continuar crescendo, para que nós possamos descobrir o plano dele para a nossa vida, o propósito dele para cada um de nós, o que ele espera de cada um de nós, o que ele quer de cada um de nós. E outra coisa, e para nós entendermos a necessidade urgente, é porque hoje, mais do que antes também, mas acredito que hoje um pouco mais, precisamos porque os dias são maus. Cada dia nós estamos presenciando coisas estranhas acontecendo no mundo. Eu estava falando com minha esposa esses dias. Nós nunca vimos ciclone, eu pelo menos, meus 67 anos, nunca ouvi falar que havia ciclone no Brasil. Teve. Eu não sabia que havia terremoto, já teve. A enchente no Rio Grande do Sul, fenômeno. Coisa que nunca havia acontecido, aconteceu. Vamos falar do Covid-19 que aconteceu. Hoje todo um momento aponta para o fim. Os sinais que estão acontecendo nos mostra a necessidade urgente de nós estarmos preparados para isso. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo veio exatamente para nos preparar, para nos dar discernimento do tempo e da circunstância das coisas que estão acontecendo. A igreja do Senhor, ela precisa estar pronta para esses momentos, porque há muitas informações. Existem pessoas que deixaram de congregar porque estão buscando nas redes sociais ser pastoreadas, ser discipuladas. E às vezes por pessoas que não estão buscando como nós aqui. Vocês conhecem seus pastores, vocês conhecem as pessoas que trabalham com vocês. Mas existem pessoas que estão se perdendo, estão confusas, estão buscando outras fontes. E o problema é que a Bíblia nos disse que nos últimos dias as pessoas iriam atrás de ouvir aquilo que elas querem ouvir. Buscar aquilo que estão interessadas em ouvir. E não buscar verdadeiramente um direcionamento de Deus. Então, mais do que antes, nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos continuar crescendo em comunhão com Deus, para sermos conduzidos a uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos do Espírito Santo para nós entendermos que é necessário a igreja do Senhor estar pronta. Lembramos novamente da encenação aqui. Haviam 10 virgens, mas a metade não estavam prontas, despreparadas, desatentas. E a igreja do Senhor precisa estar prontas para isso. Estamos vivendo tempos de hoje? Estamos. Tem muitas coisas estranhas acontecendo. Mas uma coisa é certa: são sinais de que Jesus está voltando. São sinais
que nos chamam a atenção para que nós possamos estar mais atentos. E o Espírito Santo veio para nos conduzir, para nos orientar e nos dar discernimento de tudo que está acontecendo. Discernirmos todas essas coisas. Vejamos muitas coisas acontecendo. Dentre elas, aumento da iniquidade, crentes se desviando da verdade, falsos profetas, além dos fenômenos naturais que acontecem, que são as pestes, fome, guerra, os desastres naturais, o desvio de muitos da verdade, estão relativando. Falei certo? Não. Isso, é isso aí mesmo. Tornando a palavra de Deus relativa, tornando a verdade de Deus relativa, tentando mudar, ou requalificar, ou rever, ou, ou sei lá, fazer uma revisão de algumas passagens da Bíblia, sabe? Fazer uma releitura dos ensinamentos da Bíblia e aplicá-la para os dias de hoje. Então, isso, na verdade, irmãos, é uma tentativa de manchar ou de colocar a palavra de Deus numa balança, o tipo, depende da maneira que se ouve, depende do contexto que ela é aplicada, depende da situação em que esteja. E muitas pessoas não conseguem essa diferença, porque acabam sendo levadas por esses intelectuais. E muitas vezes, pessoas que estão à frente de igrejas, homens de influência em suas igrejas, em suas denominações, e até no Brasil e no mundo, que estão indo por esse caminho. Nós estamos vivendo esse momento, relativando a Bíblia, a palavra de Deus. E a igreja do Senhor precisa estar atenta para isso. Mas sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai conseguir perceber muita coisa. E muitas pessoas vão achar que normal, deve ser assim mesmo. Os falsos profetas, as falsas profecias, elas estão chegando até nós de uma maneira mais envolvente, de uma maneira mais pesada. Ela vem chegando. E outra coisa, nós estamos vivendo um momento que a palavra de Deus está sendo caçada. Há muitos lugares que não se pode mais ler a palavra de Deus. Tinha uma cidade do interior de São Paulo, não me lembro bem o nome, não tem necessidade do seu nome, mas não se poderia dizer nem Deus te abençoe e nem vá com Deus. Riscando a presença, a verdade da palavra de Deus, tentando trazer uma certa, afastar a presença de Deus da mente das pessoas. Sem falar nas escolas, sem falar em algumas repartições, onde as pessoas não podem mais ler a palavra, não se pode, tem praças em cidades que não se pode mais fazer uma reunião pública de evangelismo, há lugares que não se pode mais pregar. No Rio de Janeiro tem lugares que não se pode mais fazer um culto público, como nós fazíamos antigamente, o culto ao ar livre, né? Nós fazíamos para a praça, levava o som, levava tudo, cantava. Há muitos lugares que não podem mais fazer isso. Então, irmãos, igreja do Senhor, estejam atentos, que são sinais da volta de Jesus. É tempo de nós buscarmos a plenitude do Espírito Santo, para que a gente não seja levado, que a gente não seja enganado, para que possamos alertar outros irmãos, porque são sinais dos dias finais, dos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Poderia falar de escândalos, mas os irmãos já sabem que existe bastante por aí, certo? Aumento da perseguição na igreja, está aí também, não preciso falar muita coisa. O desvio, o avanço, o aumento da imoralidade está crescendo, enfim, são muitas coisas que estão acontecendo, mas eu quero trazer esse foco simples e objetivo, que nós possamos entender que é tempo da igreja buscar, estar cheio do Espírito Santo, porque é a única maneira de nós discernirmos os tempos e perceber que o fim se aproxima e que Jesus vem buscar uma noiva cheia do Espírito Santo, uma noiva cheia do azeite, uma noiva preparada, uma noiva revestida, do poder e do amor, da graça de Deus,
Uma igreja firme, estabelecida e estabilizada, firmada na verdade. Não do que acham, mas firmada na palavra de Deus. Nós possamos atentarmos para isso. E Jesus nos enviou o Espírito Santo exatamente para esses momentos. Eu estava falando lá na igreja sobre a minha conversão. Eu tinha as minhas ideias, eu tinha a minha religião, meus pensamentos. E quando se falava de Jesus, para mim, eu tinha resistência muito grande. Eu criava meus argumentos para dizer que não precisava de ser assim. Eu procurava dificultar, eu procurava confundir a mente das pessoas, tentava convencer de que não era bem assim. Então, o que era isso? Era uma fortaleza que havia dentro de mim, que não permitia que a palavra de Deus realizasse na minha vida o propósito dela. Eu rejeitava a palavra de Deus. Eu afastava as pessoas que queriam trazer uma palavra de direcionamento para a minha vida. Eu criava situações, porque havia dentro de mim uma barreira, havia dentro de mim um conceito que eu não abria mão para nada. Eu achava que aquilo era normal, achava que aquilo fazia parte da minha vida, que eu estava certo. Eu estava convencido que era assim. Até um dia, irmãos, que Jesus entrou na minha vida. E a partir desse momento, então, o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a desfazer aquela estrutura que eu havia criado dentro de mim. A minha barreira, as limitações, os meus argumentos, a minha maneira de pensar. O Espírito Santo foi desmontando tudo isso. Então, fui percebendo que era o trabalhar do Espírito Santo na minha vida, destruindo as barreiras que havia no velho homem, a barreira que havia dentro de mim, que não queria aceitar que a verdade do Senhor entrasse na minha vida. Então, eu entendo por que Jesus disse que o Espírito Santo viria, exatamente para que pudesse trabalhar na minha vida, me convencer do pecado, me convencer que a vida que eu vivia era uma vida errada, porque das pessoas eu não aceitava. Mas agora o Espírito Santo foi trabalhando e foi desfazendo tudo que era do velho homem. Entrei num processo de transformação e Deus foi mudando meus conceitos, abrindo meus olhos, e eu passei a compreender a palavra de Deus, que até então eu lia mecanicamente, mas eu passei a compreender a verdade contida na sua palavra. A gente lia a palavra, mas a verdade parece que estava fechada, parece que havia uma cortina. E quando Jesus entrou, aquela cortina, bispo, aquela cortina parece que se abriu. Aí a palavra de Deus agora começou a entrar e comecei a entender o plano de Deus, a vontade de Deus, o que Deus queria falar. Muitas vezes através de uma palavra que eu já tinha lido várias vezes, só que eu não conseguia compreender a essência daquela palavra. O Espírito Santo veio e começou a trabalhar na minha vida. Eu passei a aprender a palavra de Deus, comecei a entender o significado de cada palavra. Assim que eu ia lendo, entendendo, Deus foi me mostrando a direção, e assim aconteceu comigo. Eu estava falando lá na igreja, lá onde nós congregamos, que muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente caminha e tudo direitinho, mas parece que há uma cortina que ainda precisa ser aberta. E essa cortina precisa ser aberta para que o Espírito Santo traga a revelação da palavra de Deus para o nosso coração e nos convença. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas parece que algumas coisas ainda não estão claras para a gente. A gente está caminhando, a gente está na igreja, participando das coisas da igreja, mas parece que existem algumas coisas ainda que precisam ser tiradas. E Jesus veio e enviou o Espírito Santo exatamente para trabalhar nessa estrutura que a gente tem dentro de nós.
que precisa ser rompida para que o Espírito de Deus traga clareza do plano dele, da verdade da palavra, da verdade do seu reino para para a nossa caminhada, para nós entendermos que ele tem um plano na nossa vida. O Espírito Santo veio para isso. Porque há muitas vezes nós estamos na igreja, mas a gente ainda tem as nossas ideias. A gente ainda tem as nossas estruturas. A gente ainda tem a nossa maneira de pensar. Ainda temos nosso jeito de ser. Antigos costumes, antigos hábitos, velha natureza, que ainda não foi vencida. Que se torna fortaleza, e nós somos muitas vezes impedidos, ou muitas vezes está ainda vedado para o nosso entendimento a verdade do Evangelho. E o Senhor falou comigo nesse dia lá. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para que as coisas do velho homem e da velha natureza sejam desfeitas, para que a boa e perfeita vontade de Deus seja completa na vida de cada um. Eu espero que nessa noite o Espírito de Deus esteja trabalhando dentro de você, fazendo você pensar, fazendo você refletir sobre algumas coisas que você, ainda que esteja em Cristo, mas ainda não foi vencida. Alguma área de resistência dentro de você que ainda não foi rompida. O velho homem ainda domina em determinada área da sua vida. E o Espírito de Deus nessa noite manda falar para você. Não resista ao Espírito de Deus. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele romper com as coisas do passado e viva uma novidade de vida que o Senhor tem para você. Deixa ele gerar dentro de você uma nova criação. Deixa ele gerar dentro de você uma nova maneira de pensar. Um novo homem e uma nova mulher. Para que você possa desfrutar de tudo de bom que Deus tem para você. Então, essa palavra de alerta, exatamente nesse sentido. Porque muitas vezes a gente deixa ser levado, muitas vezes a gente deixa as coisas para depois. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, eu creio, está trazendo a você, ele está convencendo, ele está mudando, ele está trazendo revelação, o discernimento daquilo que está dentro da gente, que a gente não percebe, mas você sabe aonde está a sua resistência. Se desarme nessa noite e deixe o Espírito Santo fazer a obra que ele veio fazer na nossa vida. Ele veio para morar. Deixa ele morar. Deixa ele fazer. Deixa ele tornar o seu coração a habitação dele. Deixa ele fazer a arrumação necessária que precisa ser feita na sua casa. A arrumação necessária que seja feita, na sua vida. A arrumação necessária que é necessário que seja feito na sua família. Alguma coisa que você precisa entender, alguma coisa que você precisa se desfazer, alguma coisa que você precisa se posicionar para que você possa desfrutar da liberdade que Deus veio trazer para você. Jesus está voltando. E nós, como igreja, como noiva, precisamos estar prontos para esse dia. Necessário estarmos prontos para esse dia. Na vida individual de cada um, o Espírito Santo vem trazer o arrependimento. Ele vem trazer a regeneração em Cristo. Ele vem nos levar ao processo da santificação. Ele veio para trazer morte ao velho eu, à velha natureza. Ele veio nos preparar para cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E ele veio para nos trazer o discernimento das coisas que estão acontecendo em nossos dias. Porque há 3 espíritos que operam: o espírito do homem, o espírito do inimigo, mas também temos o Espírito Santo de Deus. É esse o Espírito Santo de Deus que você precisa ouvir, que nós precisamos dar lugar, que precisamos nos render, porque Ele é que vai nos dar o entendimento das coisas que a gente precisa entender. Levar a gente a um novo nível de relacionamento com o Senhor. Porque às vezes
A gente segue Jesus, mas do nosso jeito, nossos passos. E é preciso que a gente entenda o papel do Espírito Santo, a sua missão foi exatamente transformar o velho homem em uma nova criatura e nos levar a vivermos de acordo com o plano que Deus tem para nós. A igreja do Senhor precisa buscar, sim, cheio do Espírito Santo, para que Deus começou, a boa obra que Deus começou a fazer na sua vida, essa obra possa ser completada até o dia de Cristo. Igreja alerta, igreja atenta, a igreja buscar a plenitude do Espírito Santo, o azeite simboliza o Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos caminhar. E quando chegar aquele grande dia, nós não ficarmos para trás, ficarmos a ver navios. Precisamos entender que é mais sério do que nós possamos entender. Nossa vida cristã é mais séria do que a gente possa entender. Jesus nos leva muito a sério. A obra que o Espírito Santo veio fazer em nós é uma obra muito séria. E sem ela, a gente não vai conseguir vencer o pecado, não vamos conseguir vencer o mundo, não vamos conseguir vencer as tribulações, não vamos conseguir romper com as cadeias do inferno que se levanta contra nós cada dia. Nós estamos aí na administração do nosso país, na administração do nosso estado, do nosso município, das administrações, das repartições. Nós vemos que parece que o cerco se fechando. É um sinal, bispo, porque Jesus está dizendo, olha para cima. A solução não está ao nosso lado, não está para a direita, nem muito menos para a esquerda. A solução está para o alto. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Ele que vai trabalhando a nossa vida, nos mostrando esse, aquele, essa e aquela direção. Ele vai nortear a nossa vida, para que a gente ande na presença e a gente não se perca no meio de tantas tribulações que estamos vendo por aí. Diga para seu irmão que está ao seu lado, se prepare. Enchendo a sua vida com o Espírito Santo, para que você possa discernir os tempos que nós estamos vivendo. É tempo da igreja se preparar. É tempo da noiva estar pronta. Não deixe para amanhã, comece hoje. Esse é o tempo de estarmos preparados, o tempo de buscarmos a plenitude do Espírito Santo se chama hoje. Porque amanhã não sabemos se estaremos vivos, não sabemos se estamos prontos amanhã. Então esse é o momento da igreja estar pronta, da igreja estar preparada. Eu pergunto a você, como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor? Como tem vivido você em sua casa? Aonde e até onde o Espírito de Deus tem conduzido a sua vida? Ou você tem sido levado pelas suas táticas, pelas suas técnicas, seus pensamentos? A Bíblia nos mostra que em outras versões, em outras passagens, em várias passagens da Bíblia, inclusive essa aqui das 10 virgens, que enquanto uns dormem, o inimigo trabalha para criar barreiras. Enquanto alguns crentes dormem, o inimigo continua trabalhando para criar situações para nos embaraçar nas coisas dessa vida. Então não durma, não perca o seu tempo, porque esse tempo de hoje é tempo de andarmos cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja alerta, a igreja esteja atenta, a igreja busque todos os dias viver e renovar a sua vida na presença do Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, meus amados, essas poucas palavras, rápidas palavras, possam trazer uma conscientização, possa trazer
uma orientação para a sua vida, possa te dar um choque, como aconteceu em Atos, quando os apóstolos pregavam cheio do Espírito Santo, as pessoas que ouviram a palavra disseram, a Bíblia diz que eles sentiram como que compungir em seus corações, uma pontada no coração, dizendo, que faremos, irmãos? Os discípulos disseram, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Precisamos, amados, nessa noite, mais do que antes. Amanhã nós estamos voltando para a nossa terra, nossa cidade ali. Mas fica essa mensagem aqui no coração dos irmãos. Não vim trazer uma palavra bonita, não vim trazer uma palavra para aplaudir, para bater palma, mas uma palavra de conscientização. É o que Deus tem me dado, essas palavras lá, bispo, lá na igreja. Há muitas pessoas que estão vivendo no oba-oba, sabe? No oba-oba. Ah, tá bom, vamos lá, vamos pular, vamos dançar. Vai num culto, roda para lá, pula para cá, faz, acontece, mas a vida muda, não muda, a vida continua a mesma. Então, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que uma rodadinha, do que um pulinho. É muito mais do que um sapateado, muito mais do que um fogo. A plenitude do Espírito Santo é um mover contínuo na direção de Deus. É um caminhar dia a dia com o Senhor. É buscar a cada momento e cada oportunidade a presença do Senhor na sua vida. É muito mais do que um mover temporário, mas é uma ação, uma atitude, uma determinação de buscar, até que nada mais importe, porque tudo o que nós queremos é mais e mais de Deus. É esse o tipo de noiva que Jesus vem buscar, que ama o Senhor, que nada é mais importante do que o próprio Senhor na sua vida. Que o nosso dormir, nosso levantar, nosso alimento seja o Senhor. E como que eu consigo isso, pastor? Mantendo uma vida intensa de oração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. É buscar o Senhor, é orar, é clamar ao Senhor. Mas não é orar como oramos pelas pessoas. É como Isaías viu a glória de Deus no templo. Ele disse, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Essa é a oração que nós devemos fazer. Senhor, olha para mim. Tira de mim tudo que não é teu. Tudo que não te glorifica. Tudo que atrapalha a minha vida. Relacionamentos, decisões, tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor, que me impede a plenitude da unção do Espírito Santo. Tira tudo de mim. Porque o que mais importa é o Senhor na minha vida. É uma oração. Intensa oração. Não é aquela oração. Porque tem pessoa que só ora quando vem à igreja. Só ora quando vem ao culto. Mas essa vida de oração, ela é contínua. Todos os dias, em todos os momentos. Orar ao Senhor. Outra palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola. É a nossa regra de fé, conduta, prática. Ela que nos ensina o caminho que devemos andar. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para os nossos caminhos. É ela que nos revela a palavra de Deus. Ela que nos mostra a direção. É ela que nos dá a força, a estrutura. Não é o mover pode passar, mas a oração e a palavra de Deus é que nos dá segurança. O vento pode soprar de todos os lados, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Aleluia. Firmado na palavra de Deus. Leia a palavra, medita na palavra, busque, Senhor, me revela o que está escrito nessa palavra. Me mostra, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer me mostrar através dessa palavra, através desse texto, desse versículo, me revela. O Espírito Santo veio exatamente para nos dar revelação da palavra de Deus. Ela nos mostra o coração de Deus, ela nos mostra quem é Jesus, o que Jesus quer. Ela nos leva para perto de Deus, é a palavra de Deus. E a outra, a santificação. Procurando uma vida santa cada dia. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo veio para remover a natureza, a velha natureza,
ou o velho homem. O Espírito Santo veio para nos mostrar o que temos de ruim para ser tirado, aonde precisamos melhorar. O Espírito Santo veio para nos mostrar o que Ele quer fazer em nossas vidas. Nos convence. Quando nós erramos, Ele nos mostra que erramos. E nos faz lembrar. Precisamos de uma direção, Ele nos mostra uma direção. Mostra a palavra, mostra uma música. Ele lembra, Ele leva para a palavra de Deus. Tudo vinculado à palavra. Santificação é esse processo de busca ao Senhor, de morrer para o velho homem e nascer e renascer para uma vida com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, é viver não mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. Santificação, separação, deixar Deus mudar a sua vida, mudar a sua história, levar você para estar mais perto do Senhor. A santificação e a comunhão. Comunhão com Deus. Viver com Deus todos os dias, não apenas no culto. Cantar para Jesus, não apenas no culto, cantar em casa. Encher a sua casa de louvor, encher a sua vida de louvor. É você abrir um som, rádio, ou seja, o seu celular e adorar o Senhor. Ainda que o momento seja difícil, ainda que o tempo não esteja sendo bom para você, você esteja passando por alguma adversidade, mas adore o Senhor mesmo assim. Paulo e Silas, no pior momento da sua vida, açoitados, aprisionados, a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam hinos e louvavam o Senhor. Oravam a Deus. E as cadeias se abriram. E as cadeias se abriram, eles foram livres. O louvor, a adoração, vida de louvor. É necessário que nós caminhemos todos os dias. E a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Como diz aos Hebreus, a carta aos Hebreus, não deixando de congregar como os demais. Não deixando o culto como se fosse uma coisa menos importante. É necessário a comunhão com Deus, é necessária a nossa comunhão uns com os outros, porque nós nos fortalecemos e nos encorajamos nessa comunhão. Não é só na ceia, em todos os momentos, precisamos uns dos outros. Então, amados, esta noite eu deixo a cada um dos irmãos essa palavra. É porque o Espírito Santo é que nos mantém alerta a todas essas coisas. Nos mantém ativos, alertas a tudo o que acontece ao nosso redor. O Espírito Santo é como se fosse um radar que nos mostra a direção e nos alerta quando alguma coisa se aproxima. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus e passamos a viver uma vida vitoriosa. Mesmo enfrentando a adversidade, uma vida vitoriosa. Que Deus nessa noite esteja convencendo a cada um de nós, falando cada coração, e que o Espírito de Deus possa nos trazer essas palavras de conscientização, essa palavra de alerta para a igreja que eu trago essa noite, seja para a nossa edificação, para nosso fortalecimento. Eu não vim aqui para te entristecer, nem para afrontar, nem para dizer coisa para entristecer seu coração, mas vim para trazer para você uma palavra de incentivo. Continue orando, continue buscando, congregando, lendo a palavra, orando, não desista, busque o Espírito de Deus, não apenas o mover, mas a presença viva dele continuamente na sua vida. Amém? Porque é assim que nós vencemos, aí vai chegar o dia do arrebatamento, todos estão prontos, todos estaremos lá, subiremos com Jesus e viveremos para sempre com Ele, para todos sempre na sua glória. Aí não haverá mais tribulação, não haverá mais angústia, nem dor, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e que essas palavras fiquem gravadas em seus corações nessa noite, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Ministério de louvor.